Antes de voltar à rotina de exercícios físicos, quem passou pela Covid-19 deve buscar uma avaliação médica e, principalmente, cardiológica. Prestem atenção nessas informações, tá? Isso porque a infecção do coronavírus não afeta apenas o pulmão, mas também o coração. E as complicações deixadas pela doença podem aumentar os riscos de problemas no órgão. Para tirar todas essas dúvidas, a gente vai conversar a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, muitas dúvidas pairando, né? Infelizmente, duas tragédias, duas pessoas que acabaram morrendo, né? Dois atletas, né? Pessoas que treinavam, que tinham uma saúde bastante regrada, enfim, e que acabaram sendo vítimas aí de um mal súbito, né? Com a parada do coração. Vamos fazer o seguinte, eu estou com a doutora Luciana Pacheco aqui, que é doutora infectologista, falando com a gente. Doutora, eu acho que é muito importante nós trazermos a senhora aqui nesse começo de semana, porque nesse final de semana, um outro jovem também fazendo as suas atividades físicas acabou também tendo um mal súbito, tentou ser ressuscitado e infelizmente não resistiu. O que está acontecendo na verdade? São casos que vão ser investigados, mas que podem ter inclusive alguma sequela da Covid-19, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade. A Covid, ela não atinge apenas o pulmão. É uma doença, como a gente chama, sistêmica. Ela envolve outros sistemas do nosso organismo. E o sistema cardíaco é um dos mais comprometidos pela Covid. Vai depender da intensidade da doença. Que a gente sabe que a doença pode acontecer de forma leve, moderada e grave. Quanto mais grave, maior esse comprometimento sistêmico, que pode atingir o coração, como eu falei, o cérebro. Poxa vida, nós perdemos o sinal com a doutora Luciana. Vamos reconectar para a gente poder trazê-la de volta aqui, porque o assunto é muito importante, é um assunto, inclusive, que está em muitas discussões, né, sobre essa situação, de que as pessoas procurem os profissionais após ter tido a Covid, seja ela leve, moderada ou grave, tem que se procurar o cardiologista, angiologista, enfim, para fazer uma análise, um check-up, né, no corpo. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer o boletim epidemiológico, enquanto a gente tenta reconectar com a doutora Luciana Pacheco, para que ela volte, então, para falar sobre esses assuntos que são muito importantes, tá? Vamos saber, então, com os números da Covid-19, como é que está a situação aqui no estado de Alagoas, se nós estamos estabilizados ou, infelizmente, em crescimento, que é o que está acontecendo. Esse aqui é o boletim epidemiológico do último sábado. Sábado tínhamos 280.758 casos confirmados, 7.913 casos suspeitos, 268.325 pessoas que, graças a Deus, se recuperaram dessa doença e, infelizmente, 6.517 óbitos. São 6.517 pessoas que morreram desde o início da pandemia. Esse é o do sábado. Vamos fazer, então, a comparação com o boletim epidemiológico do domingo. Domingo fomos para 281.411 casos confirmados. Quando a gente soma o sábado com o domingo, olha os números como estão altos, hein? 653 casos confirmados em 24 horas de pessoas que estão com a doença, estão com a Covid-19. 7.996 pessoas suspeitas estão aguardando os resultados dos laboratórios para saber se estão positivas ou negativas, se estão com a doença ou não. 269.454 pessoas se recuperaram, graças a Deus, e infelizmente 6.525 óbitos. Quando a gente soma o sábado com o domingo, vejam que nós já demos um salto agora em relação aos óbitos em 24 horas. Pode soltar aí, por favor, o número de óbitos em 24 horas. 8 óbitos. Nós estamos com 8 óbitos em 24 horas. O que nós estamos sentindo é que esses números têm crescido. Nós começamos com 1, 2, 4, 5, 6, 7, agora vamos para 8. E eu espero que pare por aí. Mas como é que nós vamos parar isso? Com a vacina e com os cuidados, tá? Infelizmente, são 8 famílias que choram a perda dos seus entes queridos por conta dessa maldita doença. Infelizmente. Por isso que eu continuo dizendo, a vacinação é muito importante para você que tem que tomar a primeira, a segunda, a dose de reforço se tiver no tempo. As suas crianças também devem ser vacinadas de 5 a 11 anos e também se cuidar. A máscara protegendo nariz e boca. A gente vê muita gente com máscara pendurada na orelha, máscara no queixo, máscara na testa, máscara cobrindo sua boca, deixando o nariz de fora. Você não está fazendo nada, se cuide. É o momento agora da gente se cuidar até que nós consigamos, pelo menos, mais de 90% da população vacinada, tá bom? Vamos torcer, a gente vai vencer essa luta sim, mas juntos, senão
será uma queda de braço difícil, né? Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, eu aproveitar aqui, daqui a pouquinho eu vou ter um recado com o nosso querido ali, o Voz do Trovão já está ali comigo. Se eu trazer a doutora Luciana, já reconectamos com a doutora Luciana Pacheco. Doutora Luciana, a internet dessa vez não ajudou, mas nós já conseguimos reconectar e a senhora estava concluindo em relação à situação dos cuidados das pessoas que após a Covid devem procurar os especialistas, cardiologistas e outros médicos, é isso? É isso. Tá me escutando agora bem? Sim, estamos te ouvindo, claro. É a segunda vez hoje que a internet faz essa graça. Eu estava dando aula e também caiu. Bom, faz parte, né? Faz parte. Então, eu concluí que é importante, antes de retornar aos exercícios físicos, as pessoas que tiveram Covid façam uma avaliação para poder ter esse retorno tranquilo. Muito bem, então vou fazer aqui uma pergunta aqui. A gente já tem perguntas de pessoas que querem participar com a gente, né? E a gente vai trazer essas informações agora. Vamos lá, a Juliana Souza, ela é lá do Antares. Ela pergunta o seguinte: doutora, quanto tempo depois de ter Covid é indicado voltar a praticar atividades físicas, doutora Luciana? Oi, Juliana. O protocolo da cardiologia, até da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele orienta que sejam 30 dias depois que a pessoa iniciou os sintomas da Covid. Igual como a vacina, também os 30 dias aí para voltar ao retorno às atividades físicas. Mas é importante que a pessoa faça a avaliação antes disso. Então, alguns cardiologistas estão orientando, antes desses, acabou o isolamento, então a pessoa faz uma avaliação cardiológica para então ver se tem condições de fato de retornar, né? Se os exames estiverem normais, a pessoa pode retornar com a segurança, um retorno também, assim, não retornar de vez com a mesma intensidade que fazia antes, fazer um retorno gradativo, né? E leve, inicialmente leve, depois ir aumentando a intensidade gradativamente. Então precisa ser um retorno gradual. E aí, em torno aí de 15 a 30 dias. Se a pessoa conseguir ter uma avaliação cardiológica aí com 15 dias e tiver tudo bem, então o médico cardiologista vai orientar esse retorno gradual. Perfeito, doutora Luciana. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Tem pessoas que querem participar também desse bate-papo importante. Quem faz a pergunta agora é o João Marcelo Lima, lá do Benedito Bentes. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, que cuidados devem ser tomados no retorno às atividades físicas? João, o principal é fazer essa avaliação. O ideal é que seja uma avaliação com o cardiologista, porque ele vai fazer alguns exames que vão orientar se o coração da pessoa está apto a retornar aos exercícios físicos. Então, o cardiologista aí vai ser, como eu falei, a morte súbita, as doenças cardíacas são a principal causa de complicação de óbito, né, depois Covid, principalmente de óbito. E então, o cardiologista vai ser o médico aí o mais apto a fazer essas orientações, a determinar os exames que precisam ser feitos e orientar o retorno do paciente. Agora, doutora Luciana, a gente está falando muito do cardiologista por conta dos mal súbitos, enfim, claro, o coração recebe uma carga muito grande por algum motivo, enfim, e acaba então entrando em colapso e a pessoa acaba caindo e é difícil a pessoa voltar, inclusive, à vida. Mas, enfim, o angiologista também é importante, porque nós temos algumas informações que, por exemplo, de alguns trombos que podem causar, inclusive, a Covid-19, isso é verdade também? É verdade. O ideal é que todo mundo que tenha Covid, ou pelo menos as pessoas que tiveram uma forma mais intensa, né? Porque eu sei da dificuldade de acesso que todo mundo tem aos médicos, mas o ideal é que existissem ambulatórios pós-Covid para que essas pessoas fossem acompanhadas. Então, um angiologista, um neurologista, um cardiologista, hematologista, por conta desses trombos também, não é só o vascular que pode tratar isso, o hematologista também trata. Os oftalmos, então a gente também sabe que tem complicações assim que pode acontecer, a perda do olfato, a perda do paladar, que otorrino é quem orienta esse treino, né, do cérebro, esse treino olfativo, como é chamado. Então, assim, é uma série de especialistas que podem ajudar. A gente sabe hoje que as pessoas que têm uma evolução mais intensa da Covid, mais de forma moderada, grave principalmente,
são essas pessoas que têm a chance, o risco de desenvolver esses trombos. Isso também a gente já aprendeu ao longo da Covid. Então, todo mundo que realmente tem uma forma mais grave da doença, que sai, às vezes, tomando medicação para anticoagulantes, né? Precisa fazer esse acompanhamento. Perfeito. Doutora Luciana, só para a gente lembrar, a senhora toca num assunto muito importante, que é esses hospitais que deveriam receber as pessoas pós-Covid, né? Nós temos apenas um hospital apenas, que fica no Pan Salgadinho, que, se não me falha a memória, leva o nome da doutora Eliane Vasconcelos, que foi vítima também da Covid-19, uma grande pediatra. E, além de tudo, você tem que marcar com um posto de saúde do seu bairro, para daí você ter acesso a chegar nesse local para fazer o check-up. Então, tudo isso dificulta bastante, então, para que as pessoas tenham esse atendimento, né, doutora? Exatamente. Por isso que a gente diz, tem aí eu digo assim, que é uma seita, né? Que diz assim, é melhor ter Covid logo, porque aí você já vai ficar livre. Primeiro que não fica porque as pessoas se reinfectam. E ter Covid pode significar tantas sequelas, tanta necessidade de acompanhamento, que a gente tem dificuldade. A gente já tinha dificuldade antes, né, Wilson? Ainda mais agora, com tanta gente, com tantos casos de Covid. Então, satura, né, os atendimentos, as redes, né, de atenção, porque as pessoas, de fato, a gente não criou tantos médicos proporcionalmente ao tanto de casos de Covid que existem, né? Verdade. Então, de fato, é complicado. O PAN Salgadinho é um ambulatório, né, a prefeitura criou, na gestão passada, eu acho, esse ambulatório que tem algumas especialidades que podem fazer essa ajuda. Então, quem puder marcar, e tem que marcar, tem que se submeter aos critérios mesmos de atendimento. Perfeito. Vamos para a terceira e última pergunta de pessoas que querem participar conosco, os telespectadores, doutora Luciana. É a Daniela Almeida, ela é da Massagueira. E ela pergunta o seguinte, doutora Luciana, quais exames podem ser necessários após ter Covid? Wilson, está me escutando? Estou te ouvindo. A senhora consegue me ouvir? Agora sim. Sim. Vamos lá, então vamos refazer a pergunta aqui, que a senhora acho que não conseguiu ouvir. Vamos colocar a minha. Olha, a pergunta é o seguinte, foi a Daniela Almeida, da Massagueira, que fez a pergunta para a senhora. Ela pergunta o seguinte, doutora Luciana, quais exames podem ser necessários após ter Covid? Como eu falei, principalmente os exames cardiológicos, né, que envolvem o coração. Então, o eletro é importante, e aí, dependendo, alguns exames de sangue que mostram esse comprometimento cardíaco, se tiver, e depois aí, dependendo do resultado, o teste ergométrico, o ecocardiograma, então, principalmente os exames que envolvem o coração. Todo mundo quer fazer uma tomografia. Não há necessidade de fazer uma tomografia se a pessoa não tiver um quadro pulmonar intenso. A tomografia só vai mostrar lá as imagens que são próprias do vírus quando a pessoa tem a doença aguda. Mas fazer um acompanhamento de tomografias é desnecessário, gasta-se dinheiro, ocupa-se o tomógrafo com esse acompanhamento de tomografia que não tem necessidade. E, às vezes, as pessoas só melhoram, só recuperam o seu padrão, vamos dizer assim, pulmonar, depois aí de 60 dias, 90 dias. Isso não significa que, se a gente tiver aquela imagem ali característica da Covid, mesmo depois de 3 meses, isso não significa que a gente está com a doença ativa, que a gente está transmitindo. É a sequela que vai ficando e depois a gente vai melhorando. Então, também é importante a pessoa fazer uma fisioterapia respiratória, ajuda bastante a gente melhorar o nosso condicionamento pulmonar também. Muito bem. Doutora Luciana, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Já tem gente ligando para a senhora aí, tá vendo? Muito bem, a audiência é grande. Doutora Luciana, muito obrigado. Ela volta daqui a pouquinho. Já tinham pessoas ligando, talvez, no telefone dela ou no computador, e ela estava lá. Mas está explicado para vocês aí, um assunto sério, importante. Se você teve a Covid, seja de qualquer forma moderada, tem acesso à saúde, vai lá, busque então esse atendimento para saber se você está apto para voltar para suas atividades físicas com segurança. Tá bom? Muito bem.